O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a esse santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 290. Glória a Deus. Vamos cantar, irmãos, o hino 116.
Louvado seja Deus. Irmãos, para oração, vamos louvar ao Senhor com o cântico 194, 194. Glória a Deus, glória a Deus. Santo Deus, glória a Deus, queridos irmãos e irmãs, nós vamos agora orar ao Senhor, buscar a presença de Deus em santa oração. Você aí na sua casa, nós aqui da congregação do Alphaville, vamos apresentar a Deus todos os pedidos de oração da Irmandade. Nós sabemos que são muitas necessidades que têm se apresentado, muita preocupação também. Ouve-se rumores de que pelo Amazonas teve entrada esse vírus indiano aqui, não sei se você soube, Oliver. Meu Deus, que é muito mais mortal, segundo o que constam. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Deus é grande, Deus é maravilhoso. A vacinação continua caminhando
e dentro em breve nós esperamos em Deus que toda essa calamidade, toda essa preocupação, esse medo, esse pavor que se instalou na sociedade, ele possa ter sido dissipado e nós tenhamos a nossa vida de volta. A grande verdade é essa, né? A vida de todos nós foi um pouquinho tolhida, roubada por esse vírus tão terrível, mas o Senhor é maravilhoso, Deus é cheio de bondade e misericórdia, e nós temos que nos resignar, temos que permanecer em oração, clamando a Deus em todo tempo para manter a nossa sanidade, manter a cabeça no lugar e, acima de tudo, não desfalecer na fé, crendo que o Senhor está cuidando de todos nós e que aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nas suas mãos, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que imaginamos ou pensamos. O Senhor tem consigo a solução de todos os nossos problemas. Nós vamos pedir também que o Senhor traga para nós a sua palavra, nos ajude também a realizar esse santo culto que é feito por nós, por vocês aí na comunhão, por nós aqui que estamos fazendo, presidindo o culto, transmitindo. Em tudo Deus nos vai dar graça de chegar até o fim de mais esse trabalho também. Amanhã tem um dia cheio aqui na igreja, tem culto de manhã, tem culto à tarde, para a noitinha, né, às 18h30, para o povo de Deus continuar clamando. Hoje já tivemos culto às 10 da manhã, tivemos culto às 14, culto agora às 20, então o final de semana é cheio para todos nós de culto. Em 2 dias são 6 cultos, então é bastante culto, só não ouve a palavra quem não quer, tá bem? Vamos unidos buscar a presença de Deus em santa oração. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, glória a Deus sempre, aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso que habitas nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, ajoelhamo-nos ante a tua presença, nessa noite de sábado, para agradecer a Deus pelo perdão das nossas muitas faltas, pelos erros que cometemos diante de Ti, e ainda assim, Deus nos tem perdoado, Deus nos tem suportado e nos amado com amor de Pai, um amor entranhável de Mãe, e cuidado de nós, de maneira que estamos aqui por pura misericórdia de Deus. Damos graça por estar, Senhor, vivos diante da Tua presença, na carne e no Espírito. Te damos graças porque não tem faltado a Tua palavra, não tem faltado a guia do Teu Espírito Santo na nossa vida. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na hora das nossas angústias. Queiras continuar a nos abençoar, continuar a nos guardar, a fazer de nós, ó Deus, um vaso de honra na Tua presença, e que nada estranho, nada contrário venha tomar os nossos corações, tirando a nossa paz e a nossa alegria de Te servir. São tantos irmãos que estão enfermos, que nos causa espanto, Senhor, como a mãe da irmã Rebeca, sogra do irmão Paulinho, lá de Campo Verde, irmã Enícia, não me engano, está, Senhor, internada, entubada com Covid. O Valtinho, nosso músico daqui de Itapevi, jovem ainda, 32 anos, saudável, também entubado. Ainda falei com ele essa semana, cheio de saúde, de vida, e está nessa situação. Senhor, tem piedade por amor do Teu nome. Adriano, Marcel, o irmão Wilson lá de Caraguá. Tantos outros, Senhor, milhares de milhares, que estão nesse momento passando pelo vale da sombra da morte, passando por aflições. A família que não pode ver, a família que não pode estar junta, sofre tanto quanto o doente. Enfim, ó Deus, é desolação para todo lado, ninguém escapa de sofrer por conta desta terrível enfermidade. Ó Senhor, Tu que és santo, Tu que és cheio de misericórdia, estendei a Tua mão poderosa e cura, liberta, pelo amor do Teu santo nome. Senhor, oramos também pelo netinho da irmã Miriam e do irmão Jorge, filho da Pati e do Gabriel. Graças damos a Deus que saiu o resultado da cirurgia. Bendito Deus que daquele tumor que ele tem na cabeça. E para a glória de Deus não é nada demais, nem cirurgia vai precisar mais. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. No meio dessa desolação, uma boa notícia para alegrar os nossos corações, Senhor. Bendito Deus, queira tomar o Teu povo nas Tuas mãos, nos 4 cantos da terra,
a nossa irmandade que está nos assistindo pela internet. Senhor, queira abençoar, guardar, prosperar o caminho dos teus filhos e filhas e fazer de nós, Senhor, vasos para serem cheios do teu Espírito Santo. Oh, aleluias, ó Deus maravilhoso, que nós sintamos sempre o teu cuidado por nós, que nós tenhamos sempre o nosso coração voltado a Deus. E fazendo assim, nada de ruim, Senhor, vai permanecer no nosso caminho. Abençoa, Senhor, aqueles que estão desempregados. Dá a eles a oportunidade de ganhar o sustento da sua casa, o pão de cada dia. Abre as portas que estão fechadas, pois a tua palavra diz no Apocalipse que tu tens a chave de Davi. A porta que tu abre, ninguém fecha. E a que tu fecha, ninguém abre. Só tu tens, Senhor, a solução, a autoridade para fazer obra na nossa vida, porque tu és o nosso único Deus. Abençoa este santo culto e fala conosco essa noite, através do conselho da tua palavra, que nós compreendamos bem ela e que os nossos corações estejam sempre dispostos a te ouvir, a acatar, Senhor, aquilo que tu queres falar com cada um de nós. Toma as nossas famílias nas tuas mãos e a tua obra que tanto precisa de ti, faze-a prosperar em todo tempo e nós também glorificaremos o teu santo, bendito e poderoso nome. Assim, ó Deus, pedimos as tuas bênçãos maravilhosas e damos gratidão a Deus por elas. Em nome de Jesus, bendito para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Vamos cantar o hino 273, Oliver, 273. Glória a Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja Deus. Que hino cheio de vida, né? Que maravilha. Enche o nosso coração de alegria. Irmãos, nossos avisos aqui para todos nós, os cultos presenciais, aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, nas terças-feiras, às 14 horas, quarta-feira, às 8 da noite, e aos sábados, que hoje foi já mais cedo, às 10 da manhã, o culto das irmãs, o culto das mulheres, tá bom? As nossas irmãs que presidem, Deus dá a elas a palavra, é um culto muito abençoado, digno de ser assistido por todos nós. Nós, os homens, não vemos presente, mas podemos assistir de casa, vale a pena. A gente aprende muito com elas, sempre. Os cultos online, de segunda a sexta-feira, às 2 da tarde e às 8 da noite. Sábados, às 10 às 14, e esse agora das 8 da noite. E amanhã, que é domingo, às 10, às 14 e às 18h30. São aproximadamente 64 cultos por mês transmitidos aqui dessa congregação. Meu Deus, são 700 e poucos cultos por ano. É bastante coisa. Oração é uma reunião de oração que é a toda segunda-feira, às 7 horas da noite, aqui na congregação do Alphaville. Amanhã, às 8 da manhã, antes do culto das 10, tem aula de música para os irmãos e para as irmãs. Continuamos pedindo a doação da Irmandade de alimentos não perecíveis para atendimento dos necessitados na Mesa do Amor. Em qualquer CCA que você se congregar, em qualquer lugar do país, é necessário que Deus te traga esse despertamento, que você se permita tocar, aliás, por esse despertamento e leve alimentos não perecíveis. A gente não leva de maldade, nem de egoísmo, é porque esquece mesmo. Então, sabe o que você faz? Pega o inário, a Bíblia, e já deixa o pacotinho de arroz, a latinha de massa de tomate, o óleo, o macarrão, entendeu? Um sabonete, um amaciante, alguma coisa, junto do inário da Bíblia. Na hora que você for pegar ele para sair perto da chave do carro, que aí você não esquece. Faz esse esforço, irmãos, porque a gente sabe que, imagina, quem que vai negar um quilinho de arroz e feijão? Imagina. É que esquece, passa, às vezes a gente tá meio atrasadão para o culto, sai naquela correria, não é? Já se esquece nada, esquece tanta coisa. Eu já vim atender o culto sem gravata, que esqueci gravata. Já vim com um pé de cada sapato. É uma benção, o Rodrigo é uma benção. Atendi um batismo com um sapato marrom e outro preto, lá na igreja do bairro do Limão. Era só risada. Acho que o povo batizou de dó, aquela noite batizou 39 almas. Então, é assim mesmo. Tá bom? Então faz um esforcinho e Deus vai te abençoar grandemente, vai abençoar todos nós. E o nome de Deus vai ser glorificado, porque quando esse provimento chegar lá na casa daquele necessitado, necessitada, ele vai se sentir tão amado, tão importante, dizer: Deus, tu não te esquecesses de mim. Como se Deus pudesse se esquecer de nós, não é, irmãos? Mas quem está na prova, pensa tudo que não pode pensar. E a gente entende, porque só sabe da dor quem está passando por ela. Nós temos um material do Fundo Bíblico para a Irmandade que quer adquirir, inário, Bíblia, tem uns porta-chave bem bonitinho, tem bastante coisa legal lá. A Irmandade pode acessar a nossa lojinha, que o endereço é loja.ccacristã.org.br. Também pelo nosso aplicativo, CCA Cristã Apostólica, na Google Play e na Apple Store. Você tem acesso ao nosso inário virtual, que tem a letra de todos os hinos lá já. A gente está inserindo as melodias também. Tem a programação da rádio, tem os avisos, tem tudo o que você precisa. Referente a CCA, você está sempre ligadinho aos eventos que estão acontecendo na igreja, ali naqueles momentos, ou nos dias que estão por vir. No próximo dia 6 de junho, que é um domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos ensaio da orquestra, ensaio musical aqui na congregação do Alphaville, tá bom? Todos convidados, todas as categorias de instrumento, indistintamente, indiferente de qual instrumento você toque, vem para cá. E o lanche é por conta do irmão André e do irmão Samuel, garantido, já vai ter um lanchão. Vamos ver, deve estar frio, né, Oliver? Vamos ver se a gente faz um caldo, uma sopa. Você gosta de comer uma comida bem levinha? Fazer sopa de algodão para você, o que você acha? Show. O Oliver falou que é show. Fazer esses dias, acho que foi o irmão Samuel que falou isso aqui, um pouco antes ele voltar para o CCB, ele falou: Irmandade, nós vamos fazer um churrasco aqui no Alphaville. E o povo, glória a Deus. Ele diz: quem gosta de picanha? Nossa Deus, a turma levantou até as mãos, os braços, os pés. Ele falou: muito bem, pode trazer que nós assamos no domingo. Oh Senhor, que obra. Mas vamos ver se a gente faz uma coisa bem gostosa para todos nós, que logo em seguida tem o culto, aí todo mundo de barriguinha cheia, bem quentinho, vai cultuar com maior alegria, os instrumentos já vai estar aquecidos do ensaio, mas de repente você está longe, não está tão pertinho da gente, não tem problema nenhum.
a gente faz a transmissão do ensaio para vocês, como todos os eventos aqui do Alphaville são transmitidos para a nossa Irmandade. Acho que de aviso está bom, né, Oliver? Falamos bastantinho, né? Vamos cantar o hino 342, para a gente ouvir a palavra. 342. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos ficar na comunhão da Santa Palavra. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Queridos, o Oliver vai pôr aí para nós os nossos dados bancários, para você que quer contribuir para a obra de Deus, ajudar a CC a alcançar mais vidas, como tem ajudado muito, a Irmandade tem dado um show
um exemplo de solidariedade, de empatia, de caridade, amor ao próximo. Nós ficamos muito felizes com isso, porque todos nós estamos sendo impactados com o carinho, com o cuidado da Irmandade pela obra de Deus em todos esses 10 anos da CCA. Vai fazer 11 agora, 23 de julho. Nós nunca vimos o povo de Deus tão unido, tão em paz também, para contribuir pela obra de Deus, para a obra de Deus. A nossa conta é no Banco Bradesco, que é o Banco 237, a agência 1382 e a conta corrente 037-5530, dígito 4. Agência 1382 do Bradesco, conta corrente 037-5530, dígito 4. E a chave do Pix é o nosso e-mail aqui do Alphaville, que é alphaville@ccacristã.org.br. Alphaville com PH e 2 L's, @ccacristã.org.br. No final da transmissão também aparece esse banner. A Irmandade pode chamar no nosso WhatsApp, que a gente passa as informações, a produção da igreja passa. O nosso número de telefone fixo é o 4326-9615 e final 9402. Também estamos à disposição da Irmandade para dirimir qualquer dúvida e auxiliar no que for possível. Vamos voltar aqui, Oliverzão, para a gente fazer uma oração antes da palavra? Podemos? Para agradecer as ofertas, tá bom? Senhor, entregamos nas tuas mãos a oferta que teu povo está fazendo nesse momento. Senhor, que haja uma bênção bem especial, bem maravilhosa sobre a vida do teu povo, que com carinho tem demonstrado preocupação com a tua obra, com o próximo, os nossos irmãos da CCB, nossos irmãos da Assembleia, de tantas outras igrejas. Que maravilha! Graças damos a Deus, que de pouquinho as barreiras, os muros que nos separavam foram sendo derrubados e fomos nos unindo num único propósito da salvação. Abençoa, prospera, e que nunca falte na vida do teu povo o provimento que precisam, para em tudo o teu nome ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, na primeira epístola do apóstolo São Paulo, escrito à igreja de Corinto, aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 12, Oliver. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito é dada a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Prezada Igreja de Deus, a Igreja de Corinto foi uma igreja com bastante peculiaridades, uma igreja que precisou, demandou de mais atenção do apóstolo São Paulo. Ele teve que cuidar mais dela, sabe, irmãos? Estar mais atento a ela. Porque era uma igreja um tantinho assim, contenciosa. É uma igreja de pessoas de personalidade forte. E a gente nota isso também aqui na nossa igreja. Às vezes, nós estamos atendendo aqui uma reunião ministerial, por exemplo, aqui em São Paulo,
a Irmandade, o ministério se comporta de uma maneira. Nós vamos lá para a região sul, Curitiba, Santa Catarina, Porto Alegre, a Irmandade já tem outro jeito. Nós vamos para o Nordeste, nas capitais é de um jeito. No interior, o Guatambu estrala, os bichos são brabos para arrebentar. É uma bênção. Eu vou agora para a Feira de Santana, já é Norte, Nordeste, e no mês de junho nós vamos para Copiara, no Ceará. Já é completamente diferente. É engraçado, né? Essa particularidade das pessoas. E, querendo ou não, o nosso gênio, a nossa criação, os nossos conceitos, os nossos princípios, eles influenciam na nossa relação com a fé como um todo. É inevitável que assim seja. Uma pessoa que tem princípios cristãos desde sempre, foi criado nos preceitos do Evangelho, isso independe de placa de igreja, evidentemente que, ainda que ele não tenha conhecido o Evangelho necessariamente, mas teve uma família mais religiosa e também independe de religião, pode ser do espiritismo, pode ser do catolicismo, os evangélicos, mas ele teve um princípio, uma base mais sólida quanto à fé. Esses dias ainda comentei com os irmãos que minha irmã estava preocupada. Todos nós fomos criados na igreja e os dois mais novos batizaram, os três batizaram, só ela que não batizou ainda, a Márcia. Ela diz, Rô, eu estou preocupada. Eu falei, por quê? Porque esses dias o Vitor veio e falou para mim, mamãe, qual que é a nossa religião? E ela não soube responder, porque ela não vai nenhuma. Então você fica sem base. Essa criança precisa ter uma base. Ele se preocupou. Alguém na escola falou, eu sou crente, eu sou católico, eu sou... Ele falou, e eu? O que eu sou, meu Deus do céu? Então é necessário, irmão, essa compreensão, é muito importante essa compreensão. Bom, dito isso, aí veio o conhecimento da graça de Cristo, através do apóstolo, que com maestria, com esse domínio maravilhoso da língua, do discurso, da arte de influenciar, né? Podia ser aquele Dale Carnegie lá de como ganhar amigos e fazer amigos e influenciar pessoas. Acho que o apóstolo São Paulo seria top, né? Aliás, eu estou lendo um livro muito bom do Tiago Brunet chamado Como Ser Especialista em Pessoas. Gostei muito. Depois eu vou indicar para mandar direitinho de comprar. Ele, irmãos, depois disso, então ele trouxe o conhecimento da graça. Então, ele alcançou nesse momento uma infinidade de pessoas. Olha, pessoa crente já, pessoa culta, pessoa indouta, pessoa fácil de lidar, pessoa ruim de trato, que tem gente que não vai nem com óleo Singer, que é travado, que não... Mas isso em qualquer lugar, no trabalho, na família. Vai dizer que na família não tem aquele lá que você fala, Jesus amado, dá 4 tipos de medo quando você vê ele. Não tem? Aquele tio do pavê, é pavê ou para comer? Toda vez a mesma história, não tem? E lá não foi diferente. Ocorre que nessa particularidade, nesse jeito de cada um, que é individual, pode ser gêmeo univitelino, mas cada um tem um jeito, cada um tem uma concepção, cada um tem um olhar para a vida. Então Deus, com aquele olhar de especialista, que só Deus tem, aquele olhar de quem conhece, que sabe fazer as coisas, Deus olha para aquela pessoa e fala, esse rapaz aqui, eu vou usar nele com o dom de curar. Gumba, põe sobre a cabeça dele. Olha outro que é muito fervoroso no espírito, que gosta de orar, que é destemido, que não é tão acanhado. Fala, esse aqui eu vou dar a ele o dom de novas línguas. Para ele falar a língua dos anjos. Pum! Daqui a pouco ele está falando. Há outro que é mais observador, que é mais estudioso talvez, enfim, ou um pouquinho mais retraído. Ele fala, esse aqui, ó, eu vou dar para ele o dom de interpretar as línguas. Olha que coisa maravilhosa. Para esse aqui, eu vou dar o dom da ciência. Tem um nosso ancião, que a Irmandade deve conhecê-lo. Irmão William Abraão dos Reis. Ele é ancião aqui em Itapevi. Irmão William, irmão, você dá um pedaço de pau para ele, ele faz um violino. Você dá uns pedaços de tuba, ele faz uma tuba. Ele faz tuba de PVC. Que o som é uma coisa mais linda. Dá a tonalidade que você quiser, grave, agudo, é uma tentação. E o Ismael, o filho dele, vai para o mesmo caminho. Se você der um pedaço de pau para ele,
ele já faz música. Tem dom, o dom da ciência. Aí Deus vai lá e pumba, põe. Você precisa ver o violino que ele sonoriza. Ele faz o violino do nada, desde o princípio, e te entrega o instrumento prontinho para você tocar. Coisa mais linda, os violinos dele, ele mesmo quem faz. Pode congregar em Itapevi, terças, 20 horas, e domingo às 10 da manhã, os irmãos vão encontrar um lá, um magrelão. Tem uma cara feia de bravo, mas é um doce. Só a irmandade de congregar lá, vocês vão ver ele, a irmã Tati, as crianças. Então, ele pega o músico que não conhece a música nada, não sabe o nome das notas. Em 90 dias põe ele para tocar na orquestra. Está na pessoa, não tem como acompanhar ele. Está nele, é o dom da ciência. E o que é importante? Que mensagem que Deus quer trazer para nós? Que todos são maravilhosos. Todos são importantes para o reino de Deus. Todos têm a sua participação no reino de Deus como um todo. Esses dias atrás, eu acho que nem foi esse ano, deve ter sido o ano passado, o Monte Tiago estava aqui, ou ele estava atendendo o culto e eu fui orar, ou eu estava atendendo o culto e ele foi fazer oração, aproveitei que estava em Irmandade. Vocês veem que o culto do Monte Tiago é um pouco diferente do nosso, você vai congregar lá em Santo Amaro, o culto deles é um pouquinho diferente do nosso, mas não quer dizer absolutamente nada no sentido de instituição, de igreja. Nós estamos ligados na mesma fé, a ele foi dado esse dom. E como nós vamos dizer para ele, ó, você vai ter que ser assim? Está nele, está nele. Não vai adiantar, nós vamos matar ele, vamos matar a alma dele, e a igreja não vai prosperar. Tanto que a igreja dele vai bem, graças a Deus, abençoada por Deus, a Irmandade unida. A igreja parece uma casinha de boneca, de tão ornada, tão bonita que é. E o povo feliz, louvando a Deus. Irmãos, o Senhor está mandando essa palavra, porque aqui o apóstolo São Paulo falava dos dons espirituais, acerca de dons espirituais, não foi? Que é dado à igreja. Se você pegar o conceito dessa palavra, que acima de tudo é respeito. Respeito com o diferente. Respeito também com aquilo que eu não compreendo. Eu tenho o direito de não compreender, tenho o direito de não concordar, mas eu não tenho o direito de rechaçar, de ridicularizar, de censurar, de julgar ou de acusar. Eu olho, não entendo, digo, Deus, eu não entendo muito bem isso não, tem misericórdia, me ajuda. E o Senhor vai colocando as coisas no lugar. Então, quando você pega esse conceito que ele passou, que como eu disse aos irmãos, acima de tudo é o respeito, você aplica na sua vida profissional. Eu, por exemplo, para trabalhar comigo, o meu Marquinhos sofre aqui. Tudo que eu quero para ontem. Se a pessoa fala, ó, eu vou te mandar um e-mail 4 horas da tarde, 3h59, eu estou olhando o relógio. 4h01 ele não mandou e-mail, eu já pergunto, escuta, você acha que eu tenho o dia inteiro para ficar te esperando? Está em mim. É mais defeito do que qualidade. Porque ninguém está à minha disposição. Mas não tem jeito, eu morro de ansiedade com as coisas. E o que tem que resolver logo. Às vezes a pessoa vem aqui no culto, irmão Rodrigo, eu queria ser batizado. Vamos agora. Vamos batizar agora. Vai lá, irmão, vamos batizar. Não, vamos agora. Já tem que resolver, já sofre agora. A irmã Dani sofre, coitado. As crianças, então. A Bia, que cuida agora da mídia da igreja, às vezes tem que postar a palavra. Não, papai, eu vou esperar 15 minutos depois do culto para postar a palavra. Minha filha, a hora que falou amém aqui, você já posta a palavra. E ela fica para morrer de raiva. Então nós temos que aprender a conviver com o diferente. Mais do que nunca, precisamos aprender a conviver com o diferente. As pessoas têm visões diferentes do mundo, têm concepções diferentes, têm criação diferente, têm princípios diferentes do nosso. A verdade vai ser sempre a verdade, o que é certo vai ser sempre certo. Entretanto, pode haver uma interpretação diferente. Você mentiu? Não, eu omiti. E aí? É uma mentira disfarçada? Ou não, é só uma omissão? Ah, você não me perguntou, eu não falei. Ah, mas você mentiu. Eu não menti, você não me perguntou. Entendeu? História de advogado, né? Então o Senhor está trazendo essa palavra essa noite para nós, para colocar na sua igreja, acima de tudo, um espírito de paz. O espírito da paz de Deus no teu coração. Para que você se lembre que independente de você compreender, independente de você entender o que está acontecendo, seja na sua igreja, seja na sua família, ou até mesmo na sociedade, que é um direito seu de questionar, mas que você ponha no teu coração uma coisa, um conceito que é imutável, que não pode sair, ele tem que estar impresso aqui, encravado na sua mente. Deus continua no controle de tudo.
Irmão Rodrigo preside uma congregação? Preside. Irmão Rodrigo tem poder de decisão? Irmão N? Tem. Os irmãos anciãos? Tem sim. Mas a última palavra vem de Deus. Homem nenhum, ninguém poderá fazer nada sem a permissão de Deus. E o apóstolo São Paulo foi ensinando essa igreja tão contenciosa, a única igreja onde o apóstolo São Paulo falou que a mulher esteja calada na igreja, se tiver dúvida, interrogue seu marido em casa, que vocês aí da CCB usam de quilo, dizendo que as irmãs não podem atender culto. Isso ele dizia, irmãos, porque as mulheres faziam questionamentos no meio do culto. Escuta, como que é isso aí? Ou me explica isso. Ele falou, não, deixa acabar o culto, e quando você tiver dúvida, pergunta para o teu marido em casa. Só isso. Ah, mas a única igreja que o apóstolo São Paulo mandou usar véu, porque haviam as mulheres com a cabeça rapada, aquelas mulheres que eram de uma vida de prostituição. Então ele dizia que se cubram todas com véu, para que não haja diferenciação. Ah, aquela ali é uma prostituta, aquela ali é uma mãe de família. Tem misericórdia. Deus chamou a todos ao perdão, indistintamente. Então, essa igreja, ele notou que falou, não, vocês não vão ver ele falar isso para mais ninguém. Ele falou, deixa eu cuidar dela, deixa eu explicar dela. E hoje, nos dias atuais, acreditem vocês ou não, nos nossos tempos atuais, a igreja que nós somos mais parecidos é com a igreja de Corinto. Nessas questões de solução de problemas, nessa questão de divergência de pensamento, nessa questão de contenda. Em algum lugar ele escreveu aqui, o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Teve que dar uma bronca, então eu não lembro qual capítulo que está, mas enfim. Aí, no capítulo 6 ele diz, Paulo censura o litígio entre os irmãos, tudo em Corinto. Capítulo 3, o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Entende? Era um povo trabalhoso, de difícil trato. Mas o Senhor está trazendo a sua palavra essa noite para derramar sobre todos nós a paz de Deus, para derramar sobre todos nós um espírito quieto e sossegado, e que nós não nos importemos na maneira que Deus quer. Mas vejam, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Particularmente. Deus tem um tratado particular, íntimo, individual com você. Glória a Jesus. Um tratado com você, irmã. Alguma coisa que Deus exige. A uma irmã, Deus a acusa se pintar a unha. A outra, Deus não acusa se ela pintar a cara inteira. Entende, irmão? A um, Deus repreende pela vestimenta. A outro, não se sente acusado. E nós, irmão, a palavra diz, aquele que come carne, que come legume, não escandaliza se seu irmão comer carne. A cada um foi dada uma porção. A cada um, o Senhor requer uma parte. Particularmente. E também reparte os seus dons particularmente. Há coisas que Deus dá ao irmão, não deu ao irmão Rodrigo. Eu não sei fazer violino. Queria o irmão William. E deve ter alguma coisa que eu faço que ele não sabe fazer, que é difícil. Que ele sabe fazer de tudo. Entende, irmão? E se nós não colocarmos isso no nosso coração, a palavra nunca vai nos alcançar. A palavra nunca vai ter efeito na nossa vida. Porque a minha felicidade, ouça bem isso, ela estará sempre condicionada à vida do outro. Eu não estou feliz com o que eu tenho. Eu estou infeliz porque eu não tenho o que o outro tem. E aí você não vai conseguir nunca ser feliz. Entende, Oliver? É difícil. Você nunca vai conseguir ser feliz. Puxa vida, eu não tenho... Eu vi um anúncio ontem no Facebook, aqui no Alphaville, no Residencial 3, homem vendendo uma Ferrari, 1.600.000. Eu falei, Jesus amado, por que eu não tenho uma Ferrari dessa? Mas graças a Deus, esse mês eu paguei a prestação do meu carro. Glória a Deus. Entende, irmão? A gente olha para aquilo que tem e diz, Deus, a mim foi dado isso, e não está ruim não, está bom demais. Deus é bom, eu estou feliz com o que Deus tem feito por mim. Estou contente pelas portas que Deus me tem aberto, irmão. Receba essa paz no teu coração. Mais uma vez Deus manda dizer, receba a paz de Deus. E tire esse espírito de inconformidade do teu coração, de insatisfação, de tristeza. E esse espírito, ele anda em uma linha muito tênue, muito próximo com a inveja. Sem perceber, sem notar, você pode estar sendo invejoso. Involuntariamente. E atraindo maldição para a sua vida.
trazendo sentimentos ruins, para o Rodrigo é invejosinho, né? Nossa, que dó. E é ruim, irmão. As pessoas querem se afastar de nós quando nós somos assim. Nossa, a gente fica isolado, é triste. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, cuida de mim. Peça a Deus por esta santa palavra hoje. Senhor, esteja na minha vida, me abençoa. Eu preciso de tantas coisas, mas tu sabes, Senhor, além daquilo que eu preciso, Senhor, além daquilo que eu quero, tu sabes o que é melhor para mim. E a tua vontade é perfeita, a minha não é, porque eu só vejo agora, tu vê lá na frente. Começa a orar dessa forma. O livro que eu estou escrevendo fala muito sobre isso. Sobre essa resignação, sobre esse. Não é um espírito de conformismo, é um espírito de paz. Na guerra, a retirada também é estratégia. Tem hora que o exército avança, tem hora que ele recua, como uma estratégia. Um passo para trás para dar 2 para frente, ou 3, não tem jeito, irmão. Na vida espiritual, na vida material, na vida profissional, na convivência com o mundo aí fora. Entende, irmão? Nós tínhamos um caso para resolver da nossa família, até do meu filho, que Deus levou, o Pedro, tem que fazer a exumação do corpinho dele, e ele está enterrado junto com a minha avó, vão exumar os dois, e você precisa, a minha avó vai ser levada para Caraguá, que é onde ela queria estar, e você precisa ir na delegacia, pegar um documento para fazer esse traslado. Eu cheguei lá na delegacia, falei, olha, o papel, eu preciso isso. Aí o rapaz que me atendeu falou, tá, e daí? Baixei a cabeça, falei, então, é que precisava do delegado assinar. Eu falei, amigo, não é assim não. Tem que ser no outro dia, tal, se você quiser, senão não tem como fazer. Irmão, meu sangue veio aqui na goela. Eu falei, eu vou xingar esse homem nada, eu saio daqui preso. Ah, tá bom, muito obrigado. Ó, virei as costas e fui embora. Você o quê? Ai, irmão, que Deus coloque em nós esse espírito paciencioso, que eu também não tenho, estou precisando. Deus, põe em mim essa paz. Que minha vontade era grudar ele para o pescoço. Eu falei, esse homem ruim está aí para me atender. E a delegacia vazia e ele jogando paciência no computador. Eu vou fazer o quê? O que posso fazer, irmão? Naquele momento, qual foi a minha melhor estratégia? Foi a retirada. Falei, sim, senhor, muito. Eu volto outro dia. Ele falou, faz isso. E virou a cara e eu, pumba, perna para quem tem. Eu estou fora de problema. Então, irmãos, receba essa palavra de Deus. É um conselho, é um papo que a gente está tendo hoje, uma conversa. Eu sei que a Irmandade tem um monte de preocupação. Tem um vírus aí matando a turma a rodo, fechando empresa, judiando das famílias, um monte de dúvida, um monte de medo, mas o Senhor está te preparando para o futuro. O Senhor está te preparando para dias melhores. Aliás, a você não, a todos nós, preparando a sua igreja para progredir, para crescer, para ser feliz, para encontrar coisas boas no seu caminho, para colher coisas boas, semear coisas boas, encontrar boas pessoas, aprender a se relacionar melhor, não só com o mundo físico, mas com o mundo espiritual, irmãos. Quando nós aprendemos essa relação e correlação que temos com a nossa alma, nós conseguimos alcançar coisas grandes das mãos de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Conseguimos alcançar proximidade com o Espírito Santo. Conseguimos ter um coração mais sensível para entender melhor a voz de Deus. Mas quando o nosso coração é endurecido, quando nós somos teimosos, quando nós somos intransigentes, a palavra vem, bate e cai. Vem, bate no nosso coração e torna a cair de novo. E você fala, Deus não falou comigo, eu fui na igreja, Deus não falou comigo, eu estou esperando uma resposta, Deus não falou comigo. Já usei para os irmãos essa expressão, vou usar de novo. Nós devemos orar sempre, não até Deus nos ouvir, mas até que nós possamos ouvir a Deus. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Porque eu tenho propensão de ouvir aquilo que me agrada, o que eu quero ouvir. E Deus fala o que eu preciso ouvir. Às vezes dá certo de ser o que eu quero. E às vezes não. E é importante que eu reconheça, Deus, não foi como eu quis, mas foi como tu quis. Coloque em mim um espírito de paz, de gratidão, para entender que a tua vontade se sobrepõe à minha. Quando nós alcançamos essa compreensão, aí vai na parte mais doída aqui dessa palavra.
que muita gente não gosta, que é o versículo 5, que diz o seguinte: há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E agora? Deus está só na CCA? Deus está só na Assembleia? Deus está só na Universal, só na Deus e Amor, do saudoso irmão Davi Miranda? E agora, como é que vai ser? Na ADVEC do pastor Silas Malafaia. Onde Deus está? Onde que Deus está? E ele disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Está em nome de Jesus? Eu estou por ali. Diz o Senhor, Deus está ali. Não tem outra palavra. Não tem outra explicação. Não tem nenhum outro argumento de Gênesis e Apocalipse que poderá refutar isso. A igreja é o povo de Deus. São aqueles que creem no nome de Jesus. E se nós não aprendemos a respeitar isso, lá no céu não haverá placa. Lá no céu não vai ter um muro reservado aos crentes da CCA. Não vai ter. Se eu não consigo conviver aqui 30, 40 anos, como é que eu vou conviver a eternidade lá no céu? Talvez tenha que conviver a eternidade num outro lugar, que não é bom, não é legal. Recebamos, irmãos, essa palavra de Deus e olha para você e diga, Senhor, quer saber do que mais? Eu sou mais do que vencedor, Deus. Eu sou feliz demais, Deus ama a minha alma. Estou passando no engenho, no bico da garrafa. Mas Deus está cuidando de mim, eu vou sair dessa. Deus é bom, Deus é cheio de misericórdia. O irmão lá prega bonito, eu ainda não consigo, mas Deus vai me dar outra coisa. Deus vai me dar o dom de evangelizar, Deus vai me dar o dom de tocar. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda falei para os irmãos esses dias, pega os irmãos encarregados, põe aqui para atender culto, mata eles gostam da orquestra, eles gostam de reger. Pega os irmãos diáconos, ainda falei com um irmão esses dias. Ele me disse, irmão, quiseram me apresentar para ancião, quase que eu morro de desgosto, irmão. Eu nasci para música, eu amo a música, eu ajudei a fazer inário, não faça isso comigo. E a outro vem e fala para esses dias, falou para mim, irmão, você não quer apoio de ancião, não? Falou esses dias aqui no interior. Falei, quero, irmão, só você trabalhar. Eu tenho prazer, eu venho aqui te ordenar. Mas não é do dia para a noite. E quando a gente vai entendendo isso, deixa eu entender que lugar eu ocupo. Qual é a minha função agora? Sabe qual é o ministério mais sofrido da congregação? E na CCA nós temos passado por isso também. O ministério que menos produz, e o mais importante, e o que menos tem produzido, é o ministério do cooperador de jovens e menores. Você pode ver que na CCA tem pouquíssimos cooperadores de jovens e menores. Porque ninguém quer ser cooperador de jovem menor. Aquilo ali é só um trampolim para chegar a ser cooperador ou ancião. E é tão triste, dá uma dó. Porque é o ministério mais importante, que é quem forma a igreja do amanhã. As crianças. Deveria ser o mais valorizado. Mas ninguém quer saber de cooperador de jovem. Ele quer ser mesmo ancião. Quer saber? Vocês estão certos. É bom mesmo. Mas tem um caminho. Para chegar daqui na Bahia, não é dando um pulo. Ih, irmão, demora para chegar de carro, até de avião demora. Entende, irmão? E o que a palavra fala sobre esse anseio? Sede-me fiel no pouco, se é que é pouco, e no muito te colocarei. Pouco e muito é uma questão de ponto de vista, Oliver. Para você é pouco, para mim é muito. Para mim é muito, para você é pouco. Ou vice-versa. Ou para você é muito, para mim é pouco. Entende, irmão? Então, independente da visão que você tenha do mundo, puxa vida, isso aqui não é o que eu queria. Quer ver um exemplo? Você está trabalhando de caixa de supermercado. Você fala, mas eu queria mesmo era ser gerente de supermercado. Mas para o coitadinho que está 1 ano e meio, 2, desempregado, sendo despejado, se ele arruma um emprego desse, ele sai correndo e gritando para a rua de alegria. Sai ou não sai, Oliver? Para você é pouco. E para ele? É muito, muito mais do que muito. Então, independente, glória a Deus nas alturas, independente da visão que você tenha, da compreensão que você tenha do momento que você está passando, faz o teu melhor, esquece o que está ao teu lado e alegra-te com aquele que está ao teu lado. Hoje Deus tem um antídoto para você, que é a santa palavra de Deus. Deus tem um antídoto para você, que é a palavra. Esse aqui.
que ninguém pode tirar do teu coração, ninguém pode te roubar o conhecimento que ela te produzirá, a não ser você mesmo. Então, que essa palavra te alcance de coração sincero, de coração aberto, e você diga: Deus, captei a mensagem, consegui entender o que o teu servo quis passar pelo Espírito Santo para a igreja, que eu devo me resignar. Faço o meu melhor, amanhã de novo, e vou caminhando, rumo ao meu objetivo. E o Senhor te diz: eu não só estou, como estarei contigo todos os dias da tua vida. Glória a Deus. E você verá com os teus olhos o cumprimento dessa palavra. E você vai ser feliz com o que Deus te der. E o que vai vir, mais feliz ainda. Porque quando a gente é grato, quando a gente é agradecido, quando nós somos humildes, o mundo inteiro conspira ao nosso favor. O apóstolo São Paulo dizia: eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O mundo conspirará ao teu favor, as forças do universo. Glória a Deus nas alturas, e Deus porá pessoas no teu caminho que te abençoarão. E você poderá dizer: Senhor, valeu a pena confiar na tua palavra. Guardemos essa boa palavra, esses conselhos que Deus nos dá. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos agradecer em santa oração. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Amado Deus, nosso Pai Celeste, Criador dos céus e da terra, estamos ajoelhados agora para te agradecer por esse culto que tu nos tem dado, aonde o teu Espírito Santo guiou, moveu todas as coisas. Estamos, Senhor, com o nosso coração em paz, por crer que o Senhor está nos admoestando, cuidando, nos instruindo pela tua palavra. Faze com que todo o teu povo confie em Deus e não se deixe influenciar pelo imediatismo, pelo medo, pela ansiedade e preocupação. Despeça-nos na paz de Deus e nos dá mais um hino, Senhor, guiado pelo teu Espírito Santo. Abençoa o nosso dia de amanhã, os santos cultos que haverão, e que o teu povo possa estar junto de nós te glorificando. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 91, para a gente encerrar. 91. Glória a Deus.
Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.